Muito bem, Shalom Adonai. Vamos dar sequência ao que nós começamos ontem, né? Ou que nós estamos falando já em 4 partes e agora nós queremos falar-lhes em 8º lugar o custo do compromisso espiritual. Você vai ler dos versículos 32 e o versículo de número 33. O custo do compromisso espiritual. Observe que Samuel demonstra o peso do compromisso espiritual ao cumprir a ordem que Saul negligenciou. Ele diz: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. Olha que coisa. Preste atenção. Vou repetir. Samuel demonstra o peso do compromisso espiritual ao cumprir a ordem que Saul negligenciou. Ele diz: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. Então Samuel despedaça Agag perante o Senhor, completando o juízo que Deus havia ordenado. Essa cena aqui, ouça isso, é um lembrete sombrio de que a justiça de Deus não pode ser ignorada ou suavizada pela vontade humana. Samuel, mesmo entristecido pela desobediência de Saul, entende que cumprir a palavra de Deus é mais importante do que qualquer sentimento pessoal. Entenda isso. Ele exemplifica uma liderança que valoriza a fidelidade à vontade divina acima de qualquer coisa. O ato de Samuel também reforça que o pecado tem consequências graves e que Deus é santo e justo. Porque essa verdade aqui é declarada por Paulo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A execução de Agag simboliza o juízo divino contra a realidade do pecado, contra a rebeldia e o pecado, apontando para a seriedade com que Deus trata sua justiça. Esse momento aqui, meus irmãos, destaca o custo de ser fiel à missão de Deus. Samuel agiu com coragem e determinação, mesmo enfrentando a dor emocional de ver Saul, alguém que ele havia ungido, falhar tão profundamente sobre um pedido de Deus. Isso nos ensina que o compromisso espiritual exige coragem para obedecer a Deus, mesmo quando é difícil fazê-lo. Qual é a reflexão prática? Será que temos a mesma determinação de Saul em obedecer a Deus, mesmo quando exige sacrifício ou confrontos difíceis? Será que os confrontos difíceis têm nos afastado dessa determinação? Nosso compromisso com Deus deve ser inabalável, pois sabemos que Ele é justo e santo em tudo que Ele faz. Temos que matar Agag. Sabe aquele Agag das novelas que fazem apologia à infidelidade conjugal? Sabe aquele Agag, aquele desejo que te impulsiona a navegar em sites impróprios? Sabe aquele Agag que te faz mentir lá na firma? Sabe aquele Agag daquele desejo pela esposa que não é tua, pelo marido que não é teu, pelo rapaz que não compactua da mesma fé? Esse Agag precisa morrer urgentemente. E por último, em 9º lugar, temos o legado de uma liderança falha. 1 Samuel 34 e 35. O capítulo chega a uma conclusão melancólica. Samuel retorna a Ramá e Saul vai para sua casa em Gibeá. Nunca mais Samuel voltou a ver Saul.
Mas a Bíblia registra que ele lamentava profundamente por causa do rei. A razão é clara. O Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Isso aqui é uma linguagem, não é antropomórfica para a nossa compreensão. Essa separação entre Samuel e Saul simboliza a ruptura definitiva entre Saul e Deus. Embora Saul ainda ocupasse o trono por mais alguns anos, sua liderança estava espiritualmente comprometida. Ele havia perdido a unção divina e isso marcaria o início de seu declínio, culminando em sua rejeição final como líder de Israel. E Deus já estava começando a preparar Davi. Sua história é um lembrete poderoso de que uma liderança bem-sucedida não depende apenas de habilidades ou títulos, mas da disposição de obedecer a Deus. Esse texto aqui, meus queridos, olhe direitinho, ele reflete o impacto emocional desse rompimento. Samuel lamentava profundamente por Saul, mostrando o coração pastoral do profeta. Apesar da falha de Saul, Samuel não o via apenas como rei rejeitado, mas como um homem que havia se desviado do plano piloto de Deus, do plano original de Deus, da vontade agradabilíssima de Deus. Essa atitude se assemelha à tristeza de Deus diante da desobediência. A gente encontra lá em Ezequiel 33, versículo 11, essa expressão: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus caminhos. O legado de Saul é um alerta para todos nós. Ele começou como um rei promissor, escolhido por Deus, mas permitiu que a desobediência, o orgulho e o desejo de agradar os homens destruíssem sua relação com o Senhor. A minha pergunta é: o que é que você tem permitido que vem destruindo a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, seu momento devocional com Deus, sua leitura bíblica com Deus, seu momento de oração logo cedo com Deus? O que é que você tem permitido? O que é que você tem permitido? Em contraste, Deus já havia preparado alguém segundo o seu coração para ocupar o lugar de Saul. E a verdade prática aqui, será que estamos construindo um legado baseado na obediência e fidelidade a Deus? Ou estamos comprometendo o nosso chamado por escolhas que agradam mais aos homens do que ao Senhor? Precisamos aprender com o exemplo de Saul e buscar sempre agradar a Deus, pois somente Ele sustenta a nossa liderança e nossa caminhada espiritual. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Baruque Axé. Deus abençoe.